bênçãos a outros, Pai. Continua abençoando ricamente e poderosamente. Sê com Ele nesta noite, para a glória e honra do Teu nome. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Deus abençoe a todos essa noite. Podeis assentar. Eu, em primeiro momento, agradeço ao pastor Felipe, um amigo de muitos anos, a qual já trabalhamos, na obra do Senhor. E hoje é uma alegria, voltar aqui e ver o trabalho que ele tem feito por todos esses anos, a qual não perdi o contato dele. E eu tenho comigo como um grande amigo e um grande homem de Deus, porque a obra de Deus, ela é uma obra árdua, não é uma obra fácil. Cada vez que você se dispõe a fazer a obra de Deus, você abre mão de muitas coisas do mundo para estar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso demanda tempo, demanda dedicação. Cada vez que nós lembramos que a palavra de Deus, que o local da presença de Deus é um lugar sagrado, nós nos dedicamos mais e mais. Sempre procuramos fazer aquilo que é melhor para a obra de Deus e para a palavra de Deus, para aqueles que advêm das dificuldades e entram na casa de Deus buscando refrigério, Cada dia que nós passamos pelas ruas, nós vemos um mundo que está numa vertente muito difícil. Cada dia que nós passamos pelas regiões centrais das grandes cidades, nós começamos a ver que este mundo está em uma constante transformação, mas não é uma transformação boa, é uma transformação ruim. O mal, ele está entrando em todas as vertentes, em todos os lugares, e é missão do inimigo destruir as famílias. Hoje a gente tem um grande problema, não só no Brasil, mas em outros países, a destruição dos lares e da constituição familiar. Mas a casa de Deus, ela é a única que ainda prevalece e permanecerá até que o Senhor venha e até que o Senhor retire a tua igreja desse mundo. O único sal somos nós somos o sal da terra, nós ainda somos a luz do mundo, e essa luz, ela precisa brilhar. Ela brilha em mim, ela brilha em você, ela brilha na criança, ela brilha no obreiro, no pastor da igreja, naquele que se diz obreiro do Senhor. Ele é privilegiado. Aquele que se põe na presença do Senhor, ele é privilegiado, porque o Senhor tem colocado estes homens para ser o sal deste mundo, Meus queridos, nessa noite, eu tenho aqui uma palavra que tocou no meu coração, e sempre que eu vou falar da palavra de Deus nos últimos tempos, eu tenho buscado falar de transformação, do evangelho de transformação. Eu tenho buscado falar daquilo que está por vir, e eu tenho falado que talvez esta geração não seja uma geração que vai morrer. Talvez essa geração seja uma geração que vai ser arrebatada, porque a vinda de Cristo está próxima. Todos os sinais estão convergindo para que acreditemos que Jesus está próximo. As vindas da boda do Cordeiro está por aí. Há dia que você vai olhar para trás e você vai ver que tudo está marcado e tudo está acontecendo para que Jesus venha retirar a sua igreja. Eu vou ler um texto bíblico, ele é um texto que não posso ler ele por metade, eu vou ler ele, os versículos do capítulo 1 de Colossenses completo, porque ele é um texto que demanda essa leitura. Amém? Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, é a minha referência bíblica, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado, em que temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados.
Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Portanto, nele foram criadas todas as coisas, e as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós os outros também, que passando ereis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticais. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para os apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é uma palavra grandiosa para quem conhece as cartas de Paulo, né? Essa palavra ela vai dizer que desde o princípio Deus cria o homem e a mulher lá no Éden, e a finalidade dessa criação era a adoração a Deus. Deus cria o Éden, ele cria o homem e a mulher, ele põe lá no Éden, ele desce todos os dias para falar com o homem, tinha uma comunhão plena com o homem, ele falava, ele conversava com o homem, e ali havia entre Deus e o homem uma ligação pura, não havia o pecado. E Deus criou toda essa geração com esta mesma finalidade criada lá no Éden. Deus cria o homem com a finalidade de adorar. Deus cria o homem com a finalidade de estar na tua presença. Mas Deus deixou o homem com um detalhezinho, o livre-arbítrio, né? O homem ele passa a ter, depois da criação de Deus, a liberdade de escolha. E ainda no Éden, a serpente ela chega à mulher, e a serpente ela convence a mulher a tocar, a comer do fruto que estava no meio do jardim. Era a única proibição que Deus tinha colocado. Não coma do fruto que está no meio do jardim. Mas a serpente e os seus ardil, ela vai lá e convence, né? E a partir daí quebra-se aquele vínculo inicial de Deus com o homem a princípio do pecado. O homem agora quebrou-se o contínuo movimento que ele tinha de descer e falar com o homem todas as tardes, e ali quebrou, né? A partir daquele momento, o homem ele começa a ter seus próprios pensamentos e livre para pecar, que ainda hoje nós somos livres, nós temos escolhas, né? Nós temos a escolha de escolher estar na presença do Senhor, nós temos escolha de estar aqui na casa do Senhor em uma quinta-feira. Isso é livre-arbítrio, nós escolhemos essa parte, nós escolhemos estar na presença do Senhor, né? E a partir do Éden, houve o pecado. E o pecado, ele vem contaminando o mundo. Ele vem contaminando o mundo, né? No pecado do Éden, há ali o primeiro princípio que há necessidade de vir um novo Redentor. E esse novo Redentor é aquele que João vai falar no capítulo 3, verso 16, né?
e que Moisés fala lá no capítulo 21 do livro de Números, né? Que o mesmo Moisés que levantou aquela serpente lá no deserto, que era a serpente que curava aquelas pessoas que eram picadas, aquelas pessoas que murmuraram contra Deus, que eram picadas, é o mesmo que está morrendo lá na cruz, lá quando João declara que o Filho do Homem será levantado no madeiro, né? Essa é a grandiosa palavra, mas esta palavra ela vai se tornar ainda mais firme, porque Deus, agora, a partir do pecado, Deus deixa o homem andar pelo mundo. O homem começa a se distanciar de Deus. Não foi Deus que se distanciou do homem, foi o homem que se distanciou de Deus. E esse mal, ele continua até hoje. Nós temos um grande problema. Deus hoje, ele não faz sentido para grande parte das pessoas. Se você fazer uma entrevista na rua, perguntar qual é o efeito de Deus na vida das pessoas, uma pequena parte, muito pequena parte, vai dizer que Deus é essencial na vida dele, né? Mas nós que escolhemos estar na presença do Senhor, como diz a irmã que cantou o hino, ele é tudo porque nós não somos nada. Só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder e autoridade para tirar a minha vida, para tirar a sua vida, para curar, para libertar. É só Deus, não há outro. Não há outro. Todo poder e soberania foi dada a Deus. Todo poder e soberania é dado a Deus. O homem, no momento que ele tem o poder, ele não consegue fazer muita coisa além de ter bens materiais, mas nem a própria saúde dele consegue manter, porque só Deus tem o poder e a autoridade para controlar esses efeitos sobre a raça humana. O pecado, ele entra no mundo a partir desse momento, né? A partir lá do Éden, ele entra no mundo. E o pecado é a corrupção total. Por mais que você veja de outra forma, tudo está a partir do pecado, e o pecado envolve. As nações, hoje, elas convergem para um mundo diferente. É um mundo que busca, basicamente, uma construção diferente daquilo que Deus criou o mundo, daquilo que Deus criou com propósito. Quando Deus chama Abraão, ele é escolhido ali e ele é separado para criar as nações do mundo. Benditas são as nações, né? A partir da promessa de Abraão. Mas toda essa promessa, ela foi quebrada. Ela vai sendo quebrada momento a momento, ela vem sendo quebrada, ela não é mantida, e Deus, ele vai se afastando do homem. Chega um momento que Deus vai dizer que o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. O pecado, ele corrompe de tal forma que Deus não aguenta mais olhar a humanidade. Deus não aguenta mais olhar o ser humano nessas condições. E Deus se afasta, né? Quando a esse ponto, não há mais o que fazer. Simplesmente, Deus vira as costas, né? Porque ele não convive com o pecado. Cada vez que você achar que você consegue esconder o seu pecado de Deus, você está se mentindo para si mesmo, porque Ele é sabedor de todas as coisas. Tudo aquilo que é construído sobre a terra é ciência de Deus, né? Tudo aquilo que é repostado aqui na terra sobre qualquer propósito é ciência de Deus, seja ela para o mal ou para o bem. Ele é ciência de Deus. Mas Deus, ele tem deixado que o homem tome essa dimensão, e essa dimensão, ela chega a um ponto que há necessidade de uma nova intervenção. E essa nova intervenção, ela é a retirada do povo escolhido para um novo lar. Esta igreja que aqui está, outro dia ela vai estar com as portas abertas, mas não vai ter ninguém aqui, porque esta igreja, ela vai ser tirada. E esta igreja, quando ser tirada, o mundo vai virar um caos. O mundo vai ser um momento que aqueles que se afastaram da presença de Deus vai desejar, vai sentir gosto, vai sentir vontade de sentir pelo menos um minutinho daquilo que era pregado aqui hoje, daquilo que é feito nesta casa hoje. Mas a casa do Senhor, ela está de portas abertas. E eu tenho falado, e cada momento que a gente pregar esse evangelho, nós não vamos pregar mais as teorias,
nós vamos pregar a prática, nós vamos pregar aquilo que o Espírito Santo tem conduzido, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, porque o dia que uma alma se converte, é alegria no céu. O livro se abre, o nome é escrito no livro da vida, e ali há mudança. Cada momento que eu olho para a nação brasileira, que você começa a ver que as festas mundanas, elas têm mais apoio que as festas cristãs, que as coisas do mundo têm mais apego que as coisas cristãs, que as coisas do Espírito. E cada momento que a gente olha isso, a gente vê os nossos filhos crescendo, e a gente vê que essas nações vão piorar. Isso é só o princípio, isso é só o princípio. Cada dia que nós olhamos para cada casa que não tem um filho, que não tem uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai olhar que aquela casa ela precisa ser injetada ali a palavra e o evangelho, para que ela seja transformada. Há necessidade hoje de pregarmos a palavra de Deus. Quando Deus ele olha para essa nação, ele olha para esse mundo aqui, ele vê que não tem mais conserto. Ele olha para o Senhor, ele olha para dos altos céus, e ele vê como soberano. Ele fala, olha, aqui eu não faço mais nada. Mas Jesus, ele olha, Pai, esse povo ainda tem jeito, esse povo ainda tem conserto, esse povo ainda precisa sentir. E eu vou comprar o pecado desse povo na cruz. E Jesus olha para tudo aquilo, né? Uma grande nação, um grande povo sem pastor, um grande povo havendo a necessidade ali de sequer ter a liberdade de contar com um novo nascimento, né? E Jesus, ele vai até o Pai, e ele faz uma proposta. Pai, eu compro o pecado do homem. A partir de agora, Pai, eu sou aquele quem vai receber aqui tudo aquilo que é pecado do homem. Eu vou suportar esse pecado sobre as minhas costas, eu vou morrer na cruz para libertar esse povo, né? E é esta palavra aqui do livro de Colossenses que vai nos trazer isso. E Deus olha para o seu próprio filho, e ele concede ao filho, olha filho, você vai descer, você vai morrer, e mesmo assim esse povo ainda não vai te aceitar, né? Isso é comentário de John Wesley. Ele está dizendo assim, mesmo com a morte de cruz, não foi suficiente. Mesmo com a morte no madeiro, mesmo com o sofrimento do Calvário, mesmo com a mesma condição que Deus havia dado ao homem, o pecado prevalece. E Deus olha ainda e vê o seu filho naquela condição de mártir para que sejamos libertos do pecado. Ele permite que seu filho desça, se encarne como homem, e de homem ele morra e volte para o céu, para nos conceder esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, né? Quando eu olho essa palavra, né, a gente olha a mesma condição. Essa apresentação que está nesta palavra, Moisés, ele vai no Egito por mando de Deus, ele desce para o Egito e ele sai e volta para o deserto. E no deserto Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, eu preciso que você desça ao Egito e liberte o meu povo. É a mesma coisa de Jesus. Esta passagem do livro de Números, que está ali, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho de Deus seja levantado no madeiro, né? O mesmo projeto que fez Moisés, Jesus fez. Só que Jesus fez de forma definitiva. Aquele povo que caminhava no deserto, eles entram em Canaã. Quando eles entram em Canaã, eles esquecem o propósito que Deus tinha dado a Moisés. O povo de Israel, eles se corrompem em todos os momentos porque deu lugar ao pecado, aos ídolos, às coisas que não eram permitidas para aqueles que eram escolhidos de Deus, mas eles ainda permaneceram no pecado, né? Mas nós temos uma grande diferença entre o povo de Canaã, entre o povo hebreu e o povo de Cristo, né? A gente tem aqui uma divisão, e essa divisão é uma divisão muito, muito importante, que na lei, né, na lei de Moisés, na lei que foi colocada ao povo,
né, havia necessidade de cada vez que você pecasse, você ia até o sacerdote dizia qual era o seu pecado, o sacerdote que dizia qual era o seu pecado, e o seu pecado era atribuído um tipo de animal para morrer e para cobrir o seu pecado. Não era nem remissão, não era lavar o seu pecado, era só cobrir, né? Aí o que acontece? Naquele momento, um inocente morria pelo seu pecado. Naquele momento, o animal inocente morria para que você fosse coberto do seu pecado. Mas na semana seguinte, você cometia outro pecado. Você voltava no sacerdote, matava outro animal, né? Você cometia outro pecado, você voltava no sacerdote. Então, assim, era uma compra, né? Era uma compra permanente do seu pecado. Era uma compra, você pecava, ia lá, você pagava com o sangue do outro, não era o seu sangue, né? Tudo aquilo que era feito era só uma cobertura, né? E ali, quando há a morte de Jesus na cruz, o seu pecado agora ele é banido, né? A graça ela entra com abundância. A graça ela começa a te dar a liberdade agora de você orar ao Pai, pedir o perdão pelo seu pecado e o seu pecado ser coberto agora com a definição do sangue de Cristo. Você é remido, né? O seu pecado não é mais coberto, você é remido, você tem a liberdade de cultuar diretamente com Deus. Você não precisa mais do sacerdote, você não precisa mais chegar ao sacerdote para fazer a confissão do seu pecado. Você ajoelha no seu quarto, fecha a sua porta e o seu pecado você confessa direto para ele. Aleluia, né? O seu pecado agora é de homem para Deus. Você chega, se dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu pequei. Olha, Senhor, me perdoa. Olha, Senhor, estou aqui na tua presença. Senhor, rime agora o meu pecado. E isso transforma. Isso transforma porque é um contato seu direto com Deus. E esse contato só foi possível o dia que Deus permitiu que Jesus comprasse com sangue, que Jesus comprasse ali com sua própria vida, né? Há muitas coisas na vida que a gente não entende. Cada vez que eu leio sobre a crucificação de Jesus, eu não entendo porque muitos ainda continuam pecando e porque muitos encobrem o seu pecado, porque ainda falta alguma coisa. O Senhor ele precisa limpar de dentro para fora e não de fora para dentro. O Senhor ele precisa reformar de dentro para fora e não de fora para dentro. Cada momento que nós façamos isso nas nossas vidas, aqui nós aproximamos de Deus. Cada vez que você aproxima de Deus, você se afasta da serpente, né? Quando Moisés levanta a serpente no deserto, é porque o homem murmurava contra Deus. O homem murmurava a um ponto de chamar Moisés e dizer: Moisés, você nos tirou do Egito. A gente estava escravo há 400 anos, a gente gostava de ser açoitado, né? Você tem a liberdade, mas você quer ser açoitado. Você tem a liberdade, mas você quer o inimigo. Você tem a liberdade, mas você quer estar no mundo. Você tem a liberdade de escolher, mas você não escolhe a melhor parte. Não é como Maria e Marta, né? Você escolhe sempre a pior parte, porque o pecado é que abunda no coração do homem. E quando o pecado é abundante, você precisa controlar de uma forma que o Espírito Santo ele possa conduzir a sua vida, e só Ele é o mediador entre Deus e o seu coração. E esse mediador é quem controla qual é o seu pecado, qual é o pecado que você cometeu hoje, o que você precisa pedir perdão a Deus. Você é o seu próprio juiz, né? Eu sempre falo, a graça ela é abundante, mas ela também é algo muito importante, porque você se torna seu próprio juiz. Você tem que chegar na sua casa, você tem que abrir o seu coração e dizer para Deus: olha, Senhor, eu pequei hoje. O meu pecado foi esse, me perdoa. E Ele vai te perdoar. Cada momento das nossas vidas que nós abrimos nosso coração e nos colocamos na presença de Deus,
essa presença de Deus é algo que muda por completo. Não faz por metade, não faz só um pedaço, ela faz por completo. E para a gente fazer isso, a gente tem que abrir mão de muito, a gente tem que abrir mão do mundo, de abrir mão das liberdades e se colocar na presença de Deus, levantar de madrugada, orar, ler a palavra de Deus. E isso é o que vai nos aproximar do Espírito Santo, né? Cada vez que nós olhamos a palavra do Senhor, e essa palavra do Senhor, ela vem como ferramenta que modifica o pensamento do homem, ela vem como instrumento que modifica a sua estrutura espiritual, ela vem como ferramenta que vai te trazer uma nova visão do mundo e das coisas celestiais. E isto que traz é algo espiritual, e para ter algo espiritual, você precisa estar na condição espiritual. Se você não estiver na condição espiritual, você não vai conseguir buscar a presença de Deus. Cada momento da sua semana, se você tirar um pouquinho do seu devocional, um pouquinho do seu dia para fazer um devocional, é uma ferramenta para você se aproximar de Deus. E o pecado, cada vez que você estiver na presença de Deus, ele vai estar afastado, porque onde convive a presença de Deus, não convive o pecado, né? É uma forma grandiosa de nós entendermos o que é estar perto e o que estar longe do Senhor. E essas escolhas somos nós que fazemos. Moisés, ainda no deserto, ele buscava o Senhor, ele estava no tabernáculo, e ali era o local da presença do Senhor. Mas qual foi a exigência de Moisés? Ainda no deserto, quando Moisés foi chamado por Deus, Moisés fez um pedido para Deus, ele fez um pedido que todos nós precisamos fazer. Qual foi o pedido que Moisés fez? Deus falou para Moisés, vai até o Egito, tira o meu povo, mas aí Moisés questiona a Deus, falou, olha, Senhor, eu quero que a sua presença vá comigo, né? Mas naquele momento, Moisés olha assim e fala assim, Senhor, um anjo? Não, Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo. Se o Senhor não for, eu não vou, né? E a presença de Deus, naquela jornada de Moisés, foi tudo, né? Porque tudo que estava ali tinha a presença do Senhor. Olha, para todo esse movimento do pessoal saindo do Egito até a entrada de Canaã, a gente tem a presença de Deus constante. A gente tem a presença de Deus todos os dias, né? Primeiro é que, quando o povo andava, tinha uma nuvem, tinha uma coluna de fogo, né? A gente tinha o maná de manhã, a gente tinha o tabernáculo, a gente tinha a presença de Deus em tudo, né? Tudo era a presença de Deus, e mesmo assim o povo ainda se afasta. Tudo era a presença de Deus e mesmo assim há escolhas erradas. Tudo é a presença de Deus, mas mesmo assim ainda precisa de algo maior. O que é esse algo maior? Você abrir mão do eu e se tornar aquilo que Deus te colocou. Aquele ponto que Deus te colocou, aquilo é que vai transformar a sua vida, aquilo é que vai mudar o conteúdo que você tem para apresentar para aquele que precisa de Cristo, aquele que precisa de transformação. Tem muitos dias que você levanta, você olha para trás, você só tem a agradecer a Deus. Cada dia que você olhar para trás, que você tem algo especial para agradecer para Deus, é algo que muda não a vida material, mas a espiritual. Eu olho, a minha vida sempre foi uma vida na presença de Deus, e eu tenho muito a dizer, porque o Senhor, Ele mudou por completo, e Ele transformou por completo a minha vida, e não há transformação se você não abrir o seu coração. O coração, ele é um lugar onde você pode guardar as coisas boas e as coisas más, mas no momento que você deixa o seu coração, a sua alma, na presença do Senhor, tudo converge para que tudo esteja na presença, né? E tudo se transforma. E hoje eu faço uma pergunta para você, e essa pergunta eu sempre faço ela. Se o Senhor pedir a sua vida hoje, se Ele pedir a sua vida hoje, o que você faria, né? Se Deus chegasse para você hoje e falasse, olha, hoje à meia-noite você vai passar, né? O que você mudaria na sua vida, né? E se Deus chegasse de surpresa, olha, eu vou te levar a sua vida agora, né? O que você apresentaria a Ele,
É muito importante porque tem coisas que não dá para você sentar e refletir, tem coisas que são instantâneas, tem coisas que você tem que ter ali naquele momento, tem coisas que não dá para você esperar para amanhã. Quando o Senhor te chamar, seja qual for o momento, você tem que estar preparado, porque senão você vai passar pelo trono, mas você não vai ficar lá. Tem coisas que você precisa estar preparado hoje e não amanhã. Se Deus pedir a sua vida hoje, o que você apresentaria para Ele? Se Ele te desse mais uma semana de vida, o que você mudaria na sua vida? Olha quanto tempo nós temos, mas a palavra do Senhor diz que a vinda do Senhor, ela é instantânea. Ela não vai dar tempo você pedir perdão, não. Não vai dar tempo você ir lá, se ajoelhar para se renovar na presença do Senhor. Ela é instantânea. Então, se mantenha buscando sempre a presença do Senhor, para que você tenha esta condição. Se o Senhor te chamar, se o Senhor chegar às nuvens hoje, você vai subir. Se você não subir, você tem um período muito grande, irmão, é a eternidade. O que nós estamos falando é sempre da eternidade. Quem morre em Cristo terá a eternidade com Cristo. Quem morre sem Cristo, da mesma forma, terá o outro lado da eternidade. Então, assim, cada dia que abrirmos os olhos de manhã, tenhamos certeza da nossa salvação, tenhamos certeza daquilo que o Senhor tem feito. É processo, é mudança, é vida nova, mas o Senhor, Ele dá essa liberdade. Isso é uma escolha, isso é uma forma que o Senhor conduz a vida do ser humano. Você pode optar ou não. Nesta vida de hoje, nós podemos escolher os açoites do cativeiro, você escolhe sentir. O povo pelo deserto, eles escolhiam voltar para o Egito, voltar para baixo do açoite do inimigo, porque para eles ali ainda tinham benefícios. Nós abrimos mão do benefício do mundo, mas colocamos na presença do Senhor para ter vida e vida com abundância. Cada momento da nossa vida, ela tem que ser vivida, deixada de lado as dificuldades e colocado na presença de Deus, porque só Ele é dono de tudo que está aqui. Ele é dono de ouro, da prata. Então, quando você buscar ao Senhor, esqueça a parte material, porque tudo vai convergir para que tudo ocorra segundo a tua vontade. E o Senhor, Ele tem conduzido a igreja aqui na terra com muita dificuldade. E cada vez que a gente olha, a gente está vendo que o Evangelho de Cristo está chegando um momento de dificuldade. As igrejas, elas têm buscado um outro tipo de evangelho, mas Paulo diz: qualquer evangelho que for pregado, que não for o Evangelho de Cristo, é anátema. Qualquer evangelho que for pregado, que não for aquele que garante a liberdade do crente de entrar no céu, ele é anátema. Qualquer evangelho que for pregado, que não dá o direito de morar no céu, ele é anátema. Todo evangelho hoje, você tem que ter um pouquinho de conhecimento para você começar a identificar que tem muitos falsos profetas. Essa igreja de hoje, a igreja constituída, a igreja de Cristo, ela está passando dificuldade. Há anos a gente tinha facilidade de entrar numa igreja e não se preocupar com o evangelho que estava sendo pregado, porque tudo era a palavra de Deus. Hoje nós temos dificuldade de entender alguns tipos de pregadores, porque não é mais a palavra de Deus. Nós temos alguns coaches que têm conduzido a palavra de Deus de uma forma emocional e que esta forma não transforma, ela apenas modifica o momento emocional da pessoa, mas não dá direito à salvação. Então, cada vez que você olhar para esse evangelho, busque em Jesus a sabedoria para discernimento desse tipo de evangelho. E não está longe. Todos os dias a gente vê, a gente acessa a rede social, a gente vê um tipo de evangelho que não é esse que está aqui, que não é esse evangelho que precisa ser levado às famílias, às casas, às residências e esta nova geração que está vindo.
Eu sou de uma geração que tinha a Bíblia, que lia a Bíblia, mas hoje é diferente. A gente tem que adequar esta palavra do Senhor a esta geração que está entrando, que está consumindo esse tipo de mensagem, né? E eu tenho falado que momentos que virão, os meus filhos pequenos vão ter mais dificuldade, porque o evangelho que está sendo pregado é um evangelho confuso, é um evangelho com muita dificuldade, mas o discernimento aqui é o evangelho de Cristo. Cada vez que a gente pega os textos bíblicos, e esses textos bíblicos, ele traz para a gente uma certeza que aqui haverá transformação, que este evangelho tem que transformar a vida, que esse evangelho tem que modificar a alma e o espírito, que esse evangelho tem que trazer um novo corpo, né? Um novo corpo, um corpo de transformação, um corpo de mudança na vida de cada um. E eu tenho falado, o Senhor é quem conduz. E se você não dá lugar, não haverá transformação, não haverá mudança, porque a mudança, ela não parte de fora, ela parte de dentro. E a palavra do Senhor, ela é quem conduz o ser humano a um melhor crente, a um melhor pai de família, uma melhor mãe de família. Quem conduz é o Evangelho. Se você está dentro da palavra de Deus, ela vai mudando o seu meio de vida, ela vai mudando a sua família, os seus amigos. Então, assim, essa palavra é que transforma. Essa palavra é quem vai trazer o alívio no dia da doença. Ela vai trazer a mudança no dia que você precisar buscar, né? E essa conta você tem que ter já em oração. Essa conta você precisa estar em dia com a oração. Às vezes, a gente tem uma semana inteira, vamos contar 6, 7 dias por semana. A gente pode contar quantas vezes você orou, se você não tiver uma vida dedicada. E essa oração é quem te conduz a um crente melhor, a um servo melhor. E cada dia que você é um servo melhor, você é um crente, você é um pai de família, você é um empregado, você é um patrão. Aquilo que reflete Deus na sua vida é aquilo que modifica a vida do que está próximo de você. Aquilo que você demonstra é aquilo que você é. Muitas vezes as pessoas dizem que a primeira impressão é que fica. Não é. Não é a primeira impressão que fica. É aquilo que você transmite através da sua personalidade e da sua vida. Você pode ser um crente, às vezes, e a sua vida transformar a vida. Através daquilo que você faz, através daquilo que você é, vidas são atingidas. E esta vida que é atingida, ela, às vezes, Paulo mesmo diz, às vezes você não precisa nem pregar, né? Às vezes o seu testemunho fala por você. Às vezes aquilo que você tem que falar em palavra, as suas atitudes falam por você. Essas são as palavras que a gente tem que cuidar, que a gente tem que cultivar dentro de nós todos os dias. E o Senhor, Ele é a ferramenta para a transformação. Amém? Queria agradecer aos irmãos, Deus abençoe a todos, né? E que esta palavra fale melhor aos corações de vocês. E essa noite, né, seja uma noite na presença de Deus. E é isso que agradecemos sempre, né, e colocamos na presença de Deus como servo, né, como pessoa que está a buscar, como pessoa que ainda o copo não está cheio, né, está meio cheio, né? Deus abençoe.